oportunidade, a felicidade de participar da elaboração da Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 88. Fui constituinte pelo Estado do Rio de Janeiro e participei muito ativamente dos debates pertinentes ao tema do controle externo do Poder Judiciário. Me lembro que, acompanhando os trabalhos da Constituinte, estavam representando a magistratura do nosso Rio de Janeiro o desembargador Tiago Ribas, dois juízes que me lembro de nome, o Dr. Mário Paulo e o Dr. Hamilton Barros. E eles faziam sempre o contato com uma bancada do Estado do Rio de Janeiro. E o debate foi intenso, porque, especialmente a corrente política que eu integrava, defendia o controle externo. Era uma reivindicação da luta pela afirmação da democracia no nosso país. Havia o entendimento que o Poder Judiciário deveria passar por um controle social, mas a tese vitoriosa, não por submissão, mas a tese vitoriosa foi a tese do controle interno, uma espécie de manifestação de respeito, ou de um respeito que era devido ao Poder Judiciário, tendo em vista a sua relevância. Durante muito tempo, a luta prosseguiu até que fosse criado o Conselho Nacional de Justiça. Eu, ouvindo todas as intervenções, fiquei aqui aproveitando para meditar sobre o sentido da justiça. Se a justiça que deve emanar do Poder Judiciário está dissociada da justiça social, e como nós podemos analisar o papel do Poder Judiciário numa sociedade marcada profundamente pela injustiça social. Imaginar, por exemplo, que os últimos dados divulgados pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados nos dão ciência de que 72% da população brasileira economicamente ativa recebem de 0 a 2 salários mínimos, com a seguinte composição: 32% recebendo até 1 salário mínimo, outros 32% de 1 a 2 salários mínimos e 6,9% sem nenhuma renda. Considerando o valor do nosso salário mínimo, estando na casa de 630 e poucos reais, imaginar que de cada 100 economicamente ativos no nosso país, 72 não vivem, sobrevivem com nenhuma renda, ou com uma renda que seguramente se distancia da própria Constituição Cidadã de 1988, da qual sou um dos signatários. Isto é, não é possível, sem renda, ou com uma renda tão pequena, realizar os direitos que estão consagrados na Constituição, que deveriam ser atendidos por um salário mínimo. E aí, é nesse quadro de injustiça social que se aprofundam os conflitos sociais. Conflitos sociais que convergem muitas vezes para o nosso Poder Judiciário. Quando o nosso ministro Adilson Macabu nos relata a quantidade de processos
essa quantidade de processos, resulta da injustiça social. Essa quantidade de processos também resulta de uma visão equivocada de gestores públicos que não reconhecem na via administrativa os direitos dos servidores. E aí, com muito pouca experiência acumulada, na medida em que eu sou muito jovem, aprendi que nunca teremos uma sociedade democrática sem a justiça social. E também assumi a compreensão de que a confiança no poder judiciário é um dos pressupostos da democracia. É preciso que o povo confie no poder judiciário. Que o povo, ao bater nas portas do poder judiciário, acredite que dali virá a justiça. Não a justiça que emana friamente da ordem jurídica erigida pelos poderosos, mas a justiça no seu melhor sentido, a justiça que há de proteger os fracos contra os fortes. Eu, por vezes, repito, o deputado Luiz Paulo já tem ouvido várias vezes falar, aqui no nosso fórum, na Rua Erasmo Prata, tem 3 estátuas. E elas obedecem uma ordem que não é uma ordem aleatória. A primeira estátua é a da justiça, a segunda é a da lei e a terceira é da equidade. A justiça antecede a lei. É por isso que a confiança no judiciário, a confiança dos magistrados está muito vinculada à esperança das pessoas. Não é a promessa, vai além da promessa, incorpora a esperança. Os fracos, quando batem as portas da justiça, eles esperam ter um equilíbrio de forças contra os poderosos. E é exatamente nessa linha de pensamento que nós nos orientamos para definir a medalha Tiradentes da ministra Eliana Calmon. Porque, paralelamente, a confiança que os constituintes deferiram ao Poder Judiciário, optando majoritariamente pelo controle interno, para que algumas vísceras do Poder Judiciário não ficassem expostas, mas simultaneamente ninguém poderia admitir o hermetismo total, um fechamento completo, a prevalência do corporativismo ou do compadrio, ou a prevalência de uma visão de que o respeito a uma instituição deve ser levado a tantas consequências, mas sem o conhecimento da sociedade. E aí os advogados sabem, e os injustiçados sabem. Aqui no Poder Legislativo tem as vozes do corredor. Nós conhecemos quem exerce mandato, quem exerce continuadamente mandato, conhece a realidade do Poder Legislativo. E eu acredito que não exista ninguém que conheça tanto o âmago do Poder Judiciário quanto os próprios magistrados. A sociedade recebe o reflexo da prestação judicial, mas os magistrados conhecem. E quando caminha a sociedade para não confiar plenamente no seu Poder Judiciário,
alguma coisa precisa ser feita. E aí, a criação do Conselho Nacional de Justiça, dentre vários membros, vou usar uma expressão, já que falamos sempre dos emergentes, né? Emergiu a figura da ministra Eliana Canton, que não se comportou com um esperado corporativismo, mas que significaria, ou que significava, uma espécie de omissão. Expôs muita coisa, as coisas que eram verbalizadas pela sociedade, pelos advogados. Ela expôs, como disse muito bem o nosso ministro Adilson Macabu, não para desvalorizar o Poder Judiciário, mas ao contrário, para mobilizar a sociedade no sentido da conquista do respeito e da confiança a um poder que se insere dentre os demais poderes, talvez com a missão a mais longa. Nós aqui no Poder Legislativo, meu querido amigo, desembargador Sandro, nós estamos acostumados às divergências. O Poder Judiciário ainda não está acostumado a essa divergência. Talvez o patrulhamento interno seja muito mais rigoroso do que em qualquer dos outros poderes. Então, quando a ministra Eliana Canton, como integrante do Conselho Nacional de Justiça, demonstrou claramente de que a vontade que prevalece na magistratura é a vontade que converge não só para o desejo da sociedade brasileira, do povo brasileiro, mas para a necessidade do povo brasileiro de confiar no seu poder judiciário. Então, há aqui, o deputado Luiz Paulo, conversando com uma companheira nossa taquígrafa, aliás, as nossas taquígrafas nos aturam aqui. Eu imagino que não deve ser fácil a função aqui da taquigrafia. A taquigrafia nos corrige, mas dizendo a necessidade de heróis. A bem da verdade, o Poder Judiciário tem a responsabilidade, tem o alto dever de proteger, fazendo justiça, milhões de heróis anônimos, que são os verdadeiros construtores da nossa pátria, que são os trabalhadores, que homenageamos. Questão de dizer que a homenagem é uma homenagem de todo o Poder Legislativo. Esta homenagem não é uma homenagem isolada de um ou outro parlamentar que em determinado momento teve essa inspiração. Esta homenagem é uma homenagem do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo é o único poder que representa verdadeiramente o sentimento democrático da população. Aqui estão todas as correntes, aqui estão todos os pensamentos. É claro que nós sabemos aí, tem que fazer essa observação paralela, de que, infelizmente ainda, o processo legislativo ainda não consagra a eleição daqueles que seriam os verdadeiros representantes do povo. Ainda há o poder econômico, a máquina administrativa, o processo ainda é muito viciado. Mas aqui ainda aprofundamos alguns debates. Então, ao conferir a medalha Tiradentes, a ministra Eliana Canton, nós temos a convicção, a certeza a mais absoluta de que a medalha, que é a maior homenagem que a Assembleia Legislativa do Rio presta, ela encontra hoje o seu verdadeiro significado. Portanto, minha querida ministra Eliana Canton, receba do Poder Legislativo Estadual a manifestação do mais profundo reconhecimento ao papel que Vossa Excelência vem desempenhando e que com toda certeza vai culminar
com o reconhecimento, a valorização e a confiança que o povo brasileiro há de ter na sua magistratura, no seu poder judiciário. Parabéns, portanto, em nome do presidente da Casa, deputado Paulo Melo, que me pediu encarecidamente para justificar a sua ausência, essa lacuna. Ele gostaria de estar aqui, mas é uma homenagem que todos nós prestamos à Vossa Excelência, na certeza de que estamos fazendo justiça. Muito obrigado. Que conduz a homenageada a nossa tribuna. Muita emoção, né, cara? Se não tivesse Excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos, que, em nome do deputado Paulo Melo, preside esta sessão, e em nome de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa, querendo, entretanto, fazer um destaque para a doutora Luísa Leia, procuradora-geral do Estado, que, como representante do sexo feminino, nos contempla representando o governador do Estado. Minhas senhoras, meus senhores, os poucos amigos aqui presentes, eu peço licença para destacar a pessoa do Dr. Décio Silva, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, a quem aprendi a respeitar pela seriedade, pela coragem. Senhores advogados, minhas senhoras, meus senhores, senhores estudantes, ao belíssimo coral que se apresentou e me deixou emocionada. Todas as pessoas, ao receberem uma homenagem, se dizem emocionados. A minha emoção começa a partir de um ponto que eu considero fundamental. É que esta homenagem veio de pessoas que eu não tinha relação de amizade, que eu não conhecia pessoalmente, e que fizeram esta bondosa homenagem única e exclusivamente
pelo meu agir institucional. Isto não é absolutamente uma homenagem de amigos. Alguém que oferece ao outro amigo uma resposta desta amizade pessoal. Nós não temos aqui amizades pessoais. Nós estamos aqui para homenagear aquilo que os senhores deputados, os senhores membros desta casa, entenderam importante e a figura que eu hoje encarno como Corregedora Nacional de Justiça. Daí porque o meu primeiro ponto a destacar, que eu acho de importância fundamental que os senhores saibam. Mas, o que é que significa para mim a homenagem, além desse aspecto? Eu quero retroceder para contar aos senhores que eu sou uma magistrada de carreira, estou na justiça há 33 anos, amo o Poder Judiciário, dele nunca me afastei, nem um milímetro, até mesmo o magistério eu abandonei para servir unicamente à magistratura, e sempre acreditei que era possível fazer o Poder Judiciário melhor. Mesmo antes do Conselho Nacional de Justiça, quando eu já me debruçava sobre a magistratura, querendo conhecer um pouco mais as entranhas do Poder Judiciário, e começava a falar, a entender, a examinar a legislação estrangeira para saber como eram os magistrados dos outros países, para desta forma eu entender todas as coisas boas e as coisas ruins do Poder Judiciário. E a partir daí eu comecei a me interessar pela função de corregedoria. Ainda não existente a Corregedoria Nacional. E eu já me interessava porque, no meu entender, era o corregedor aquele que puxa para a frente, aquele que pode introduzir modernidade, inovações na condução, principalmente dos magistrados de primeiro grau, a minha preocupação maior. Aqueles que estão na linha de frente, aqueles que serão os desembargadores de amanhã, aqueles que precisam realmente terem toda a assistência e terem a correção necessária no mundo para que possam bem servir ao Poder Judiciário. Não consegui ser corregedora no Tribunal Regional Federal, onde eu exerci o cargo de desembargadora federal por 10 anos, porque eu fui para o Superior Tribunal de Justiça. Quero dizer aos senhores que do Poder Judiciário eu não tenho qualquer mágoa, porque este poder me acariou com tudo que foi possível otorgar a um juiz. Eu fui por merecimento ao Tribunal Regional Federal, sem nada pedir e sem fazer grandes sacrifícios. Eu cheguei a uma promoção. E quando eu pensava que jamais chegaria a ser uma ministra, porque inclusive todos diziam que era preciso preencher algumas regras estabelecidas de bem conviver com as autoridades maiores para se chegar a ministro, eu desafiei esta realidade, a ponto de vários colegas dizerem o seguinte: você está se candidatando a uma vaga de ministra? E eu dizia sim, porque é uma coisa contra. E o que se dizia é que para Deus nada era impossível, porque era realmente impossível, dentro de um critério absolutamente normal, Eliana Galmon chegar ao Superior Tribunal de Justiça. E pela primeira vez, quando eu me candidatei, eu já saí com uma expressiva votação
dos ministros do Superior Tribunal de Justiça do primeiro colegiado. Não obtive sucesso, mas da segunda vez que me candidatei, cheguei ao Superior Tribunal de Justiça. Cheguei de uma forma absolutamente independente, sem dever favores a ninguém. E o que me fez, na sabatina do Senado, quando me perguntaram o que eu achei do processo de escolha, eu dizer que era um processo político demais e que muitas vezes amesquinhava o candidato a ministro. E me perguntaram então se eu também fui submetida a um processo político. E eu respondi: se eu não tivesse me submetido às regras do jogo, aqui eu não estaria. Mas eu quero de público dizer quem são os meus padrões políticos. Foram os tais. E desta forma eu paguei aquilo que eu devia para continuar a minha caminhada como magistrada sem nada senão a República Federativa do Brasil. Foi com este pensamento que eu cheguei ao Superior Tribunal de Justiça e verifiquei na condução da segmento da Constituição de 88, que otorgou ao Poder Judiciário responsabilidades nunca imaginadas, porque foi a Constituição de 88, que otorgou ao povo brasileiro uma efetiva Constituição cidadã. E pela primeira vez, nós tivemos um Poder Judiciário diferente, porque a Constituição de 88 otorgou ao Poder Judiciário a responsabilidade da cidadania, da realização das políticas públicas, da moralização dos demais poderes, porque, não cumpridas as promessas constitucionais, o Poder Judiciário está autorizado a fazer o cumprimento dessas promessas. Com este pensamento, o destino colocou nas minhas mãos a possibilidade de ser corregedora nacional de justiça. Alguns colegas entendiam que eu era ousada demais para o exercício do cargo. Mas eu nunca me intimidei e fui eleita. E a partir do dia 8 de setembro de 2010, assumi como corregedora. Posso dizer aos senhores que, embora conhecendo o Poder Judiciário, embora estudiosa do Poder Judiciário, eu não conhecia as entranhas do Poder Judiciário. E comecei a verificar que, muito mais do que o que eu temia, eu precisava de aliados. Senão eu não daria conta da minha caminhada. E aí eu me favoreci de duas coisas. A primeira, que para mim foi fácil, porque eu sou uma pessoa que fala, eu tenho facilidade para falar o que eu penso. E isso não foi difícil. E eu me vali desta minha característica. E passei a dizer o que eu pensava do Poder Judiciário. E passei a dizer o que eu pensava do Poder Judiciário para a mídia. Porque era a única forma que eu tinha de barrar o corporativismo que eu começava a verificar que estava nas entranhas do Poder Judiciário. Talvez a excessiva exposição da corregedora à mídia e talvez as palavras fortes que eu sempre usei foram suficientes para eu ter como aliado a sociedade brasileira.